Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos vazios e nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Ai, que susto, gente! Ai, tava sonhando que eu era mais velha do que eu já sou. Já tava sonhando com o poema Retrato, da Cecília Meirelles. Aí me lembrei que eu tenho que dar aula disso, gente. Eu vou aproveitar aqui e vou repassar o que eu preciso dizer. Nós tínhamos comentado já em momentos anteriores a primeira geração modernista, que começou lá com a Semana de Arte Moderna e vai até 1930. Em 1930, inicia uma nova fase do modernismo, que é a segunda geração, também chamada de geração da consolidação. Todas aquelas ideias implantadas, digamos assim, lá naquela primeira geração, serviriam de alicerce para o que aconteceria então na segunda geração. A diferença é que nessa segunda geração eles estão mais preocupados com o social e também com o histórico, tanto é que ideais lá do realismo, do romantismo, voltam à cena nesse momento. Os dois livros que dão início a essa nova fase do modernismo brasileiro é um livro de poemas chamado Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade, e um livro, um romance chamado A Bagaceira, que é do José Américo de Almeida. Esse livro, A Bagaceira, ele vai trazer a temática da decadência dos engenhos de açúcar no Nordeste, o que já dá a ideia do que seria tratado nessa segunda geração, que é o regionalismo. Então, além do histórico, além do social, há um indício ali de uma literatura regionalista. Coisas que acontecem nas regiões são retratadas nos romances e nas poesias também. Além disso tudo, dessa preocupação com o social, havia muita coisa acontecendo nesse início dos anos 30, no mundo e no Brasil. No mundo, havia acontecido há pouco tempo, um ano antes, a Grande Depressão Econômica, o craque da Bolsa, e governos totalitários no mundo inteiro levariam ao acontecimento da Segunda Grande Guerra. Então, bota acontecimento nisso, que daria muito assunto para escritores. E, além disso, no Brasil iniciava a Era Vargas. Então, era grande o desemprego, a fome, falência de empresas, isso no mundo e no Brasil também. Havia ali a Revolução de 30, que culminaria com a Era Vargas, e aí o fim da política do café com leite no Brasil. A linguagem coloquial continua presente nesse momento da literatura e alguns autores vão se fazer presentes nessa fase da literatura. E na fase seguinte, o Murilo Mendes e o Mário Quintana, por exemplo, assim como Manuel Bandeira, eles participaram da primeira fase e continuaram participando nesse segundo momento. E surgiram grandes nomes, como a Cecília Meirelles, que escreveu esse poema que eu estava sonhando, Retrato, que é um poema mais intimista, falando da transitoriedade da vida. Mas surgiram nomes como Graciliano Ramos, que tem o livro Vidas Secas, que retrata a seca no Nordeste e como que essas pessoas saíram em busca de uma nova vida em outras cidades. Aparece aí o Jorge Amado, que vai perdurar durante muito tempo, mas ele começa, num primeiro momento, escrevendo mais uma literatura social. Ele começa com um livro chamado O País do Carnaval, falando a respeito de coisas que estavam acontecendo no Brasil. Depois é que ele tem uma nova vertente. Tem o José Lins do Rego, que vai falar também sobre a decadência dos engenhos de açúcar. A Raquel de Queiroz,
que o primeiro livro dela foi o 15, que retrata a grande seca no Nordeste brasileiro de 1915. Ela que vai ser a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, por exemplo. Então nós estamos aí com uma nova visualização, um novo cenário na literatura do Brasil, nas artes literárias no Brasil, que comporta tanto poemas, cujos versos são livres, como grandes autores de romances, né? Não do romantismo, mas de romances, certo? Prazer inenarrável estar com vocês, acho que eu vou voltar a dormir.